Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Na nossa sequência aí de Ezequiel. Hoje entrando em Ezequiel capítulo 17. E vamos seguindo. Não desanima, não para, luta, persiste, porque a palavra do Senhor é algo muito importante para nós. Amém? Já deixa tudo preparadinho, pegue seu papel, sua caneta, deixa seu joinha aí também, se for possível, e vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor quer falar conosco, derramar sobre nós. Pedimos ao Senhor, continue abrindo o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Ezequiel capítulo 17. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma grande águia, com asas poderosas, penas longas penas longas e basta plumagem de cor e basta plumagem de cores variadas veio ao Líbano, apontando-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de semente da sua terra e a pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro, junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Mas havia outra águia, grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria frutos e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, ela vingará? Não será desarraigado e os seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Veio depois a mim esta palavra do Senhor. Diga a esta nação rebelde, você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles, o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres, e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um trabalho com um membro da família real, e colocou sob juramento. Levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou mensagem ao Egito, pedindo cavalos e grandes exércitos. Será que ele sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas forem construídas e obras de cerco forem erguidas para destruir muitas vidas. Como ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado feito com um aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso, assim diz o soberano Senhor,
Juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão à espada, e os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará frutos, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. E resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e farei. Ezequiel capítulo 18. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam o provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários o que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias da sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou com garantia. Num empréstimo, não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos, fornece roupas para os despidos. Perdão, gente. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erros e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os seus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para um empréstimo, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro, nem rouba juros, obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve cuidado de obedecer todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada.
Mas, se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem: o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza viverá e não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo, são injustos os meus caminhos, ó nação de Israel. Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel, capítulo 19. Levantem um lamento pelos príncipes de Israel e diga que Leoa foi a sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o lançaram com ganchos os levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar as presas e devorou homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos que nela estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram. Estenderam a sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha. E fizeram com ganchos com ganchos elas o puxaram para dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide, em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos. Graças às muitas águas, seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo as folhagens espessas. Chamava a atenção por sua altura, por seus muitos ramos, mas ela foi desarraigada com fúria e atirada no chão. O vento oriental a fez murchar. Seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um de seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Esse é um lamento, como um lamento deverá ser empregado. Ezequiel, peraí gente, só conferir aqui uma coisa.
Ezequiel capítulo 20. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes assim: o Senhor, vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, o Senhor. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes de seus antepassados e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão erguida eu lhe disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde há leite e mel, com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contamine com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me, não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e o lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais eles estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhe dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhe obedecer por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer por elas viverá. Por isso eu digo que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu havia tirado do Egito. Com a mão erguida também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas leis, não agiram segundo os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade e não os destruí, não os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam as normas de seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Hajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de obedecer às minhas leis. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não agiram de acordo com os meus decretos e não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanarão os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive o meu braço, e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito. Com a mão erguida também jurei a eles no deserto, que os espalharia entre as nações e os dispersaria por outras terras. Por que não obedecer às minhas leis, mas rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais? Também os abandonei a decretos que não eram bons,
e as leis pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio de suas ofertas, isso é, pelo sacrifício de cada filho mais velho, para que eu os enchesse de pavor e para que eles soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: nisto seus antepassados também blasfemaram contra mim, ao me abandonarem. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam seus sacrifícios, faziam ofertas que provocaram a minha ira, apresentavam seu incenso aromático e derramaram suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhe então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado Bama até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: vocês não estão se contaminando como os seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não permitirei que você me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano, Senhor, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras, para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali face a face os julgarei, assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito. Também os julgarei, palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, eles não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome. Com as suas ofertas e com os seus ídolos, pois no meu santo monte, no alto do monte de Israel, palavras do soberano Senhor, da sua terra e todas as nações de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei, ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, junto com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram, e saberão que eu sou o Senhor, quando tratar com vocês por amor do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e as suas práticas perversas, ó nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra as florestas da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça as palavras do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Neguebe até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu,
o Senhor a acendi, não será apagada. Então eu disse, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Amém? E a gente vai parar por aqui, amanhã a gente continua, né? Vamos estar encerrando aqui uma parte, né, de Ezequiel, e quão bom, né? Quão bom está sendo. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até